Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo. De segunda a sexta, nesse mesmo horário, estamos aqui para trazer para vocês mais informações e esclarecimentos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, política, saúde, entre outros assuntos. Olá, meus amigos, tudo bem? No Papo Trabalhista de hoje, nós estaremos falando sobre o contrato de trabalho intermitente. Estamos recebendo a advogada, professora de Direito aqui da UBRA, doutora Patrícia Santos. Muito obrigado pela presença, doutora. Obrigada, agradeço o convite. Uma satisfação estar aqui no programa Papo Certo e compartilhar informações jurídicas com todos vocês. Seja muito bem-vinda à nossa bancada, ao nosso programa, doutora Patrícia. Você de casa que nos assiste já sabe, nosso programa é interativo, então venha participar enviando a tua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp. Nós vamos fazer um intervalo de meio minutinho e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos e aproveitando que hoje é segunda-feira, eu quero trazer para vocês que lá no Instagram do Papo Certo tem todos os programas da semana. Então vocês podem também chegar por lá e sugerir o assunto ou o tema ou até mesmo o convidado que vocês querem ver aqui no programa. Doutora Patrícia, então começando o nosso Papo Certo de hoje, fale para nós o que é o contrato de trabalho intermitente. O contrato de trabalho intermitente é uma proposta legislativa implementada pela reforma trabalhista, que visou, né, a gente não tem hoje como dizer que está consolidado, mas ela nasce com o propósito de abarcar uma parcela da sociedade que estava no trabalho informal para regularizar sua contratação e, por outro lado, possibilitar aos empregadores uma redução do custo, da onerosidade com relação à contratação, porque ele tem modalidades de pagamento proporcional às horas trabalhadas. E, doutora, qual é a diferença entre o contrato intermitente e o contrato de trabalho esse normal, corriqueiro? O contrato de trabalho intermitente, Amanda, ele vai proporcionar para a empresa uma modalidade de contratação em que o empregador vai pagar por hora trabalhada. A parcela remuneratória ela deve ser equivalente, eu acho que a gente pode conversar isso um pouquinho mais adiante, mas assim, as diferenças, né? O trabalhador intermitente, ele fica em casa aguardando um chamado do empregador. Ele pode ter mais de um empregador. Ele tem a possibilidade de gerir a sua carga horária de trabalho entre diversos empregadores. Então, há uma proposta, né, que ainda a gente está analisando se consolidou no cenário brasileiro ou não, de uma modalidade diferenciada de contratação com relação àquele contrato normal em que o trabalhador fica à disposição do empregador 8 horas diárias, 44 semanais. Doutora, traz para a gente um exemplo de trabalhos intermitentes. Nós temos notícia de trabalhadores intermitentes em atividades sazonais, então atividades que têm uma curta duração de contrato, atividades que têm demandas específicas, então determinados dias da semana o empregador precisa de uma suplementação na mão de obra, então a gente vai ter aí a área da alimentação, as feiras, as Expo Inters, né, como uma forma de possibilitar a execução de um trabalho de contrato intermitente.
E, doutora, nessa modalidade, então, de contrato de trabalho intermitente, há uma relação de emprego, há um vínculo empregatício? Sim, Evanir, há o preenchimento de todos os requisitos da relação de emprego. E para quem ainda não sabe, a relação de emprego se dá a partir de alguns itens que a legislação, a CLT, enuncia. Dentre eles, a pessoalidade, a onerosidade, a subordinação e a continuidade ou habitualidade daquela atividade ali, daquela prestação de serviços. O contrato de trabalho intermitente, ele deve ser configurado a partir desses requisitos também. Por isso que nós dizemos que ele é um contrato de trabalho e uma relação de emprego. O trabalhador intermitente, ele pode ter e deve ter também a sua CTPS assinada. Mas em relação, doutora, à remuneração, ela é igual? A remuneração deve-se observar o que o empregador estaria pagando para o trabalhador que fica à disposição 8 horas diárias e 44 semanais. Então, nós temos uma modalidade de contrato de trabalho intermitente. Lá no contrato deve aparecer o valor da hora trabalhada, porém, esse valor de hora não é arbitrário. Ele deve seguir o padrão do que se paga geralmente para o trabalhador que fica à disposição mensalmente. Então, independente de ser intermitente ou registro normal, comum, enfim, o valor da hora é o mesmo. O valor da hora é proporcional. Então, nós vamos ver que existe uma possibilidade do empregador se desonerar em razão deste contrato, porque não há um mínimo de horas que ele deve garantir para esse trabalhador. Ele pode contratá-lo para trabalhar apenas aquela hora que ele tem uma demanda extra. Então, eu tenho uma suplementação de atividade na quinta e sexta-feira. Eu vou pagar proporcionalmente, o valor da hora vai ser proporcional ao meu outro trabalhador que tem um contrato, digamos, normal ou regular, mas eu tenho o compromisso de acertar apenas aquela quantidade de horas e as repercussões legais. E se ele não trabalhar, ele não recebe? O trabalhador que estiver na modalidade intermitente, se não for chamado a trabalhar, ele fica em casa aguardando o chamado de um outro empregador, e aí entra as características desse trabalhador que a gente percebe assim na sociedade. Eu perguntei isso porque eu tenho uma modalidade no trabalho normal que é o trabalho de sobreaviso, não é? Que é diferente, não é? É diferente. No sobreaviso, o pessoal tem uma garantia de um valor do seu salário. Agora, nessa modalidade, não. Exatamente. A diferença do intermitente para o sobreaviso é justamente que no sobreaviso o trabalhador recebe por estar aguardando o chamado. Enquanto que no intermitente ele somente vai receber a partir do momento que ele já tem uma carga horária determinada. Ótimo. E é normal, é comum, é possível o trabalhador trabalhar para mais de um empregador, mais de um local? E se for chamado nos dois? Então, na legislação, e aí essa inserção pela reforma trabalhista, ela considera, a gente já tem uma relativização daquela figura do trabalhador que é hipossuficiente. A reforma trabalhista considera um trabalhador já em condições de negociar as suas cláusulas contratuais. Diante dessa premissa, o contrato de trabalho intermitente nasce para aquele trabalhador que já se pressupõe que é proativo. Ele não vai ficar vinculado a apenas uma empresa, ele vai ter uma possibilidade de divulgar o seu trabalho para conquistar mais contratos em mais empregadores. Por quê? Porque a legislação coloca um tempo entre o chamado e o aceite desse trabalhador. Então, o empregador chama, se ele está à disposição de outro naquele momento, ele tem ali um tempo que a própria lei permite que ele tenha, que é de 3 dias, para dizer do aceite ou da negativa. Então, se pressupõe que esse trabalhador seja, digamos, proativo o suficiente para não ficar aguardando em casa um chamado e sim conseguir fazer a gestão da sua carga horária semanalmente ou diariamente. E, doutora Patrícia, como funcionam os recolhimentos previdenciários e de FGTS desse trabalhador? Essa parte é muito importante porque a reforma trabalhista, eu volto a falar sobre essa alteração porque ela quebra um paradigma daquele trabalhador que fica aguardando o empregador prover, né, os seus recolhimentos e cumprir com as obrigações decorrentes do contrato de trabalho, mas a reforma trabalhista, ela não colocou um número mínimo de horas que o empregador deva chamar este trabalhador por mês. Então, pode acontecer do empregador não ter carga horária para aquele trabalhador e está tudo certo, o vínculo não se desfaz por conta disso.
Diante dessa possibilidade, esse trabalhador ele pode ficar sem recolhimentos previdenciários. Os recolhimentos são feitos proporcionais às horas que ele trabalha. Ele tem que complementar pelo menos acima do valor mínimo, né? Ele deverá fazer essa complementação. E aí, por isso que eu comentei antes que se pressupõe um trabalhador que não seja hipossuficiente, completamente dependente do provimento daquele empregador. Porque à medida que ele não é chamado para uma carga horária mínima mensal, obviamente ele vai ter que suplementar aquela complementação previdenciária. Esse é um tema tão do momento. Eu me recordo, doutora, de ter ido em 3 pizzarias. Eu era muito fã, hoje não muito, mas eu era muito fã. E o mesmo garçom ali, a mesma pessoa, me atendeu em 3 lugares, assim, um espaço de tempo de 10, 15 dias. Eu disse, mas assim, cara, eu te vi outro dia em outra pizzaria. Então, esse realmente era isso já há um tempo atrás. Acredito que lá ele trabalhava como freelancer, meio que na informalidade, bem provável. Então, realmente é muito mais comum do que a gente imagina. Mas, doutora, uma dúvida. O empregado, o trabalhador, ele pode se recusar a aceitar aquela chamado para trabalhar, se já estiver trabalhando ou tendo uma convocação para trabalho no mesmo dia e horário por outro empregador, ele pode se recusar? Evanir, o trabalhador, ele pode se recusar. A lei, inclusive, diz, na alteração promovida pela reforma, que ele tem um prazo de 3 dias entre a convocação do empregador e o seu aceite. Ele não pode simplesmente silenciar, ele deve dar a comunicação de que está aceitando aquele chamado ou que ele não poderá aceitar porque já está à disposição naquela data de outro empregador que ele tenha vínculo também. Então, aí fica bem nítido, né? Como a gente precisa ter uma cultura preparada para fazer essa autogestão dos contratos e do tempo do trabalhador. Porque não vai ter um empregador batendo a porta dizendo, olha, tu deves fazer dessa forma a tua gestão de tempo. Ele deverá proporcionar a ele mesmo essa gestão, né, que possibilite ele dizer, olha, hoje eu não vou poder atender o teu chamado porque eu já estou à disposição de outra empresa. E a lei considera isso legítimo, não tem nenhum tipo de sanção ou punição que esse trabalhador possa sofrer. E existe algum risco desse contrato intermitente ele se tornar um contrato regular? Sim, Amanda, nós temos a possibilidade de um desvirtuamento do contrato de trabalho intermitente e aí isso é um problema que a gente vai encontrar também com as questões de contratação de pessoas jurídicas individuais. Por quê? Porque à medida que eu tenho um contrato de trabalho intermitente e eu chamo este trabalhador regularmente, em dias consecutivos, por um longo prazo, tenho uma constância nesse chamamento, eu já descaracterizo a intermitência e eu passo, então, a um contrato de trabalho regular, que é esse que se cumpre em 8 horas diárias e 44 semanais. Muito bem. Doutora, nós falávamos nos bastidores, antes de começarmos o programa, sobre a origem dessa modalidade de trabalho também, o que falta ou que merece uma adaptação para ser viável ou mais utilizada essa modalidade aqui no Brasil. Pode falar para nós um pouquinho? Sim. Acontece o seguinte, nós temos uma importação de uma ideia de contratação, então essa ideia ela surge na Europa, em países como Itália, e depois vai se espalhando. Essa importação para a realidade brasileira, ela se dá num contexto cultural diferente, então nós não temos o hábito da contratação por intermitência, nós temos muito, como tu falaste, Evanir, o trabalho de freelancer, né? Que seria uma forma de regularizar por meio do trabalho intermitente. Então, esse trabalhador ele teria a oportunidade de ser free, como a gente chama, né? Para vários empregadores, tendo a possibilidade também de ter as suas provisões previdenciárias, seus recolhimentos de descanso remunerado. Mas a cultura brasileira me parece que não estava preparada para recepcionar esse tipo de contratação. Então, a gente ainda não tem uma adesão muito grande, talvez porque empregadores e empregados não tenham o esclarecimento necessário, que é algo que esse programa, por exemplo, acho de extrema importância, porque leva essas informações a um grande público. Muito obrigada, nós agradecemos. O pessoal de casa também. Então, vamos fazer um intervalo bem rapidinho, gente, já voltamos. 1 minutinho. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo.
Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Trazendo para vocês mais um lembrete que o Papo Certo ele é transmitido para todo o Rio Grande do Sul através dos principais canais digitais e simultaneamente também pelo YouTube e pelo Facebook, através do nosso canal do Papo Certo e também da Ubra TV. Então, continuando o nosso Papo Certo com a doutora Patrícia Santos, que além de advogada é professora aqui na Ubra, não é? Então, professora, quais os problemas que o contrato de trabalho intermitente pode gerar na relação de trabalho? Nós temos uma preocupação, enquanto eu falo e no meu lugar de fala como advogada trabalhista e professora também dessas disciplinas, com relação à dissimulação ou o mau uso de uma determinada espécie de contrato de trabalho. Então, a gente identifica que, por exemplo, o contrato de trabalho intermitente, se não bem compreendido, ele pode gerar um passivo trabalhista para o empregador. E o que isso quer dizer? Quer dizer que aquele trabalhador que não consegue compreender o seu papel de gestão do tempo, de gestão dos contratos e que ele poderá estar à disposição de mais de um empregador, pode aceitar ou insistir na presença e na prestação de trabalho para um mesmo empregador como se fosse um contrato de trabalho regular de 8 horas diárias e 44 semanais, descaracterizando, então, o contrato de trabalho intermitente. Logicamente que, por se tratar de um vínculo de emprego, todas as obrigações trabalhistas são idênticas à modalidade, digamos, constitucionalmente admitida, que é de 8 horas diárias e 44 semanais. Mas a falta de compreensão dessas duas modalidades de contratação muitas vezes pode levar o trabalhador a acreditar que tem direitos ainda assegurados que devem ser postulados judicialmente. E isso gera uma onerosidade para o empregador e um desgaste para o trabalhador, que muitas vezes esse pedido não resulta em algo vantajoso, mas gera uma despesa para o empregador e esse é um dos maiores problemas que eu percebo nessa utilização da contratação intermitente. Talvez a desinformação também. A desinformação e justo isso, né, a falta de compreensão de que se quebra o paradigma do trabalhador que está esperando ordens do seu empregador para um trabalhador que ele vai escolher para quem ele vai trabalhar e ele pode ter na carteira assinada mais de um empregador. E, doutora, quais são os requisitos a serem observados para que seja evitada uma dissimulação do contrato de trabalho? O primeiro deles é justamente a possibilidade de ter mais de um contrato de trabalho assinado ali, o vínculo trabalhista reconhecido e a assinatura na CTPS. Se eu tiver mais de um empregador, eu tenho que ter a gestão do tempo e das possibilidades de turno que eu vou estar à disposição de um ou de outro. Além disso, a gente deve observar que os empregadores que desejam esse tipo de contratação, eles devem cuidar para ter um fluxo entre trabalhadores de intermitente e de contrato intermitente e não repetir o mesmo trabalhador sempre que ele tiver uma demanda extra. Então, vamos fazer aqui um exemplo, uma metáfora, né? Eu tenho uma pizzaria, que o Evanir falou que gosta muito de pizzarias, né? Eu tenho uma pizzaria e eu tenho um fluxo maior de trabalho a partir de quinta-feira até sábado. Se eu tiver disposição de fazer a contratação por intermitência, eu devo fazer também uma alternância entre os trabalhadores que eu vou contratar para quinta, sexta e sábado. Se eu começar a repetir sempre o mesmo trabalhador, eu posso estar descaracterizando o contrato de trabalho intermitente. Não quer dizer que num curto espaço de tempo, eu não possa contar com a mão de obra de um determinado trabalhador em 3 dias consecutivos. Mas isso não pode se estender por meses ou por todo o período que essa empresa estiver com as suas atividades sendo suplementadas com mão de obra extra.
Excelente. Que aula, né? Quanta informação. E, doutora, quais as consequências, então, para o trabalhador lá na sua aposentadoria e trabalhar nessa modalidade de trabalho intermitente? Essa possibilidade de nós vislumbrarmos um contrato de trabalho a longo prazo, já pensando no momento em que esse trabalhador vai estar distante da atividade laboral, é o primeiro ponto que eu chamaria atenção, que é uma quebra de paradigma cultural. Porque hoje a gente tem um trabalhador, ou digamos, majoritariamente os trabalhadores, eles pensam na aposentadoria meses antes dela acontecer. Mas durante o longo tempo de vida que ele fica em atividade, esse é só um projeto muito distante, longínquo, e ele não se preocupa com isso. Por ser uma quebra de paradigma, esse trabalhador que está disposto a ter um contrato de trabalho intermitente deve observar que ele não terá um número de horas garantido por mês por empregador. Ele deverá fazer a suplementação das contribuições previdenciárias se a carga horária que ele conseguiu laborar durante um mês for abaixo do mínimo. Então, se ele não tiver essa gestão adequada, muito provavelmente ele vai, no momento de implementar as condições de aposentadoria, receber uma negativa por parte da autarquia. Por quê? Porque não cumpriu com o mínimo de contribuições ou o valor mínimo exigido pelas contribuições para o implemento da aposentadoria. A senhora cita valor mínimo, né? A gente sabe que é o salário mínimo nacional. Sim. É o valor mínimo. Então, aqueles 20%, ou se for empregado, 8, 9, enfim, 11, 14, se não me engano. Mas ele deve complementar. E aí é aquilo que eu sempre digo, a prevenção, né, gente? Bem importante. Quem trabalha nessa modalidade, consulta um advogado especialista na área previdenciária, pede uma orientação sobre o que ele deve fazer, algo que pode custar umas horas técnicas lá para ele, hoje, mas vai evitar muita dor de cabeça no futuro e não tem mais aquilo dos últimos 15 anos de contribuição apenas, né, doutora? O que pesa na hora da aposentadoria são todas as contribuições desse trabalhador. Então, fica aqui a minha dica aí de prevenção, é buscarem um advogado previdenciário, né? Temos aqui uma perguntinha que chegou através da nossa audiência. Existem requisitos que identificam se um contrato de trabalho está sendo dissimulado? Sim, existem requisitos. A gente volta a analisar aqueles requisitos da relação de emprego e especialmente o que a reforma trabalhista insere como características da modalidade intermitente. Então, é possível enunciar aqui alguns deles. Nós vamos ter, por exemplo, a disponibilidade desse trabalhador ou a continuidade, como a gente identificaria lá nos artigos 2 e 3 da CLT, como continuidade e habitualidade. Se eu tiver um contrato de trabalho intermitente, mas que aquele trabalhador está de segunda a sexta dentro da empresa, cumprindo jornada de trabalho praticamente integral, eu tenho uma descaracterização e o descumprimento de um requisito da relação intermitente, que é ter a alternância de empregadores e uma carga horária distribuída entre o mês, entre esses vários empregadores que ele tem. Ele pode trabalhar mais que 220 horas no mês? Olha a pergunta. A pergunta é magnífica, eu adorei. Por quê? Porque a lei não é clara em dizer qual é o limite máximo desse trabalhador. Ela só diz que ele deve fazer a gestão e pode estar à disposição de mais de um empregador. E que esse empregador vai fazer o chamado, vai entrar em contato com ele, ele terá 3 dias para dizer do aceite ou não, e aí ele vai optar entre os diversos empregadores para qual que ele vai se deslocar. Mas não fica claro qual é o limite, digamos, máximo. O que a gente pode usar como um padrão, usando aqui o princípio da especialidade, em que a regra específica afasta a geral, né? Na ausência de uma regra específica, a gente utilizaria a jornada máxima do trabalhador que tem um contrato regular, aquele de 8 horas diárias e 44 semanais. Então, se eu tenho 8 horas diárias e 44 semanais, com possibilidade de 2 extras por dia, para o trabalhador de um contrato normal, digamos assim, esse trabalhador intermitente poderia usar esse mesmo padrão como limite para a jornada dele. E se ele trabalhar um limite numa empresa e quiser trabalhar mais em outra? Apertando a professora. Isso, mas aí nós temos a descaracterização do trabalho intermitente. Por quê? Porque daí ultrapassa o limite de jornada da intermitência. Eu não tenho a variação entre a prestação laboral para vários empregadores, eu acabo me tornando empregador de um único
de uma única empresa. E a gente ultrapassa esse limite pré-estipulado. A senhora fala em dissimulação, desculpa. Por favor. A senhora fala na dissimulação do contrato de trabalho intermitente. O que seria essa dissimulação? E eu vou além. Havendo comprovada essa dissimulação do contrato de trabalho intermitente, ele passa a ter um contrato de trabalho normal, não sei se é essa a expressão correta, e aí qual a consequência? Tem que fazer uma rescisão ou apenas um ajuste no contrato? Porque pode o empregador decidir que aquele trabalhador que tinha um contrato intermitente passar a ter um contrato regular, correto? Correto. Eu uso a expressão dissimulação para o mau uso desse tipo de contratação. Então, o empregador chama para trabalhar na forma intermitente e acaba utilizando essa mão de obra como se fosse uma contratação habitual, né? 8 horas diárias, 44 semanais. Então, a dissimulação, na Justiça do Trabalho, a gente percebe muito quando há uma distorção proposital daquela modalidade de contratação. E sendo uma distorção proposital, vai vir ali, junto dessa distorção, sonegação de horas extras, não pagamento de férias ou 13º, fundo de garantia, não cumprimento das obrigações decorrentes do contrato de trabalho. Então, a primeira explicação aqui é porque eu uso da expressão dissimulação, né? Porque, geralmente, quando acontece por força de uma intenção, né? Algo que tem um propósito. E a gente tem também uma forma de legalizar isso, caso no curso dessa contratação intermitente, empregador e trabalhador resolvam alterar essa contratação, é livre, pode ser alterada sem prejuízo nem para o empregador e nem para o trabalhador, simplesmente regularizando a situação fática, que é o que se pretende, tendo, como o direito brasileiro tem, diversas espécies de contrato de trabalho, que nem todas são conhecidas. E não há necessidade de fazer a rescisão. Não há necessidade de fazer a rescisão. A gente faz uma alteração contratual. Perfeito. E aí, a partir daquele momento, se começa a pagar todas as obrigações trabalhistas e o trabalhador fica à disposição do empregador como se fosse uma contratação habitual. Perfeito. Talvez seja a nossa última pergunta, doutora. Qualquer empresa de todas as modalidades podem empregar funcionários intermitentes? Não deu tempo. Não deu tempo. Mas bom, vamos receber a doutora Patrícia novamente aqui. Vamos responder lá, então, no nosso Instagram, tá? A resposta da doutora. Muito obrigada pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Fico sempre à disposição. Muito obrigado. Eu agradeço a vocês de casa que nos assistiram até aqui. Lembro que podem nos assistir lá no YouTube, no Instagram, no TikTok também, né? No Papo Certo. Muito obrigado pela audiência. Acompanhe o nosso trabalho, então, que amanhã, 20h30, tem Papo Certo inédito para vocês. Esperamos a todos.